Estou iniciando. Pode iniciar. Muito bem. Boa noite a todos. Nem escutei. Vamos lá de novo. Boa noite a todos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os que estão aqui e os que estão no Facebook. Hoje, por uma série de problemas técnicos, não conseguimos transmitir diretamente pelo YouTube, mas estamos transmitindo pelo Facebook, pela página da igreja. E que bom os que estão aqui presencialmente, né? Hoje de manhã também estava um bom grupo. E vamos começar então louvando a Deus. Eu já quero convidar a equipe de louvor para vir à frente. Esse cântico antigo e sempre especial. Hoje é tempo de louvar a Deus. Todo dia é tempo de louvar a Deus. Mas hoje de maneira especial, né? Domingo, dia do Senhor, dia que nos reunimos aqui, dia que outros se reúnem nas suas casas, e onde nós estivermos, nós podemos louvar ao Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos louvar a Deus com alegria. Hoje é tempo de louvar a Deus. Sabe decor, vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora brilha o seu espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vou pedir ao nosso irmão Jurandir que nos dirija a Deus numa oração. Pai, nós queremos agradecer pelo final desse dia, estarmos juntos, em comunhão, podermos estarmos debaixo da tua misericórdia, trazido por mais esse dia de descanso da nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, pela tua boa mão, Pai, que tem nos guiado, tem nos orientado, tem nos livrado dos perigos. E nesse dia, Pai, nós queremos juntos aqui, Pai, te louvar
pelo que o Senhor é, pela tua grandeza, pela tua majestade, e apresentamos nosso louvor, Pai, de corações imperfeitos, de corações de pecadores, mas perdoados pela tua graça. Amém. Nós te louvamos e rendemos a ti, o Senhor, todo louvor que é digno somente ao Senhor. Pai. Perdoa, Pai, nossas falhas, aceita o nosso louvor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 96. Livro dos Salmos, capítulo 96. Convido a todos para fazermos uma leitura responsiva desse salmo. Eu leio os ímpares, a igreja responde como os pares. Salmo 96, responsivamente. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de seu lado, terrível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse é o convite que nós sempre cantamos e lemos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Ainda que esse cântico que nós vamos cantar não seja novo, o motivo de louvor sempre é novo, porque Deus renova a cada manhã as suas misericórdias, né? E é até bom que é um cântico antigo, porque de vez em quando a nossa tecnologia resolve dar trabalho, né? Mas o Salmo 96 é um salmo já bem conhecido, né? Pela versão dos Vencedores por Cristo, no Louvor 3, que é o disco evangélico que eu acho mais bonito. E nós vamos louvar ao Senhor. E aqui no Salmo 96, no versículo 8, ele diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Essa é também, meus irmãos, a ideia dos dízimos e das ofertas, né? Com os dízimos e ofertas, nós estamos louvando a Deus, e com os dízimos e ofertas, nós estamos investindo no seu trabalho da igreja local, no reino de Deus aqui. Então, nesse sentido de louvor, enquanto nós cantamos o Salmo 96, aqueles que estiverem preparados com seus dízimos e ofertas poderão trazer até aqui na frente no ato de louvor. Será que vai dar certo aí? Mas esse todo mundo já sabe.
santo, santo o teu nome, Senhor. Glorificamos o teu nome porque o Senhor tem nos protegido de todo mal. O Senhor tem nos abençoado de uma forma que nós não somos dignos. E nesse momento nós queremos consagrar nossas vidas em tuas mãos, Pai. Consagrar nossos planos, consagrar tudo que somos, todos os nossos sonhos. Aumente, Senhor, a nossa fé em Ti. Aumente nosso compromisso com o Senhor. E que tudo que a gente faça na nossa vida cotidiana, como agora, seja para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo que Você tem feito por nós. Fale conosco nessa noite e nos enche com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Muito bem. E nós vamos continuar agora então a nossa série de sermões sobre os valores cristãos, como nós aprendemos no Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte que está contido em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. E hoje nós chegamos em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Convido a todos então a abrirem suas Bíblias em Mateus, no seu capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18. Como jejuar. E diz assim a palavra do Senhor: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Meus irmãos, é mais um texto muito parecido com os anteriores, onde Jesus vem enfatizando que a nossa piedade, que a nossa verdadeira religiosidade deve ser algo entre nós e Deus, e não algo para ser visto pelos outros apenas. E é tão interessante a gente falar sobre isso. Esses dias eu estava assistindo, eu gosto muito de assistir palestras e aulas, né? No YouTube a gente tem muita coisa boa, de alguns especialistas assim, no comportamento humano, que têm visto a geração de hoje, que é uma geração já toda digital, né? Uma geração que vive praticamente nas redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e outros mais. E já tem saído assim estudos dessa geração que já nasceu nisso, porque a gente que é ainda mais velho lembra como que era antes, mas na verdade a gente nem lembra direito como que era antes, até porque a gente já está envolvido, né? E eu achei até curioso que um filósofo que eu nunca ouvi falar, um filósofo atual, esqueci-me de que país que ele é, mas ele escreveu um livro inclusive chamado A Polegarzinha. Os irmãos devem saber, principalmente as professoras, que existe uma história infantil chamada A Polegarzinha, né? Mas ele escreveu, ele usou a história, até fiquei curioso pelo livro, vou procurar depois, eu não lembro agora. Mas ele escreveu, e a capa é inclusive como que um celular todo bonitinho, e os 2 dedinhos, porque falou que a nova geração é a geração que sabe usar os 2 dedinhos na hora de escrever no WhatsApp. Porque você pode ver que os mais velhos ficam lá caçando milho, né? E os mais novos já ficam ali de boa. E daí eles vão vendo o seguinte, que a gente vive numa época que, como em nenhuma outra, a imagem acabou substituindo a nossa própria identidade. Nós podemos passar nas redes sociais
a imagem que nós queremos que o outro tenha de nós. Nós conseguimos criar um tipo de relacionamento que antes era impossível. Por exemplo, uma das grandes dificuldades do relacionamento tete a tete, como se diz, é, por exemplo, até você terminar o relacionamento. Você tem que conversar, você tem que negociar, é um negócio triste. Hoje você pode simplesmente cancelar, deixar de seguir, desfazer a amizade, e não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas também, como hoje podem ter voz, e geralmente estão no anonimato dos seus aparelhos, mostram muito mais a sua agressividade, a sua hostilidade contra ideias que não aceitam, né? Eu me lembro que quando nós não tínhamos isso, a gente chegava naqueles encontrões de jovens na igreja, né, que o Jurandir ia lá também, e eu também era muito mais novo, né, Jurandir? Mas a gente ia, ria, brincava, tal, e eu não sabia em quem que as pessoas votavam, quem que era de direita, quem que era de esquerda. Ninguém ficava bravo comigo pela minha posição, que eu nem tinha. A gente simplesmente ia lá, brincava, conversava, que pessoa legal. E de vez em quando a gente falava, poxa, fulano é tão legal, mas você sabia que ele é de tal partido? Aí você falava, poxa, estranho, né? Mas o cara é legal. Aí hoje mudou, a gente não tem o conhecimento, o relacionamento mesmo com a pessoa, a gente só tem as opiniões. E a gente cria, às vezes, até uma cisma, um bloqueio, por causa das opiniões, até mesmo da nossa família, né? Aí a turma fala, as famílias têm se acabado por causa de briga de política. Na verdade, o que aconteceu é que antes a gente não tinha oportunidade de falar. Agora tem. Só que a gente não tem mais o relacionamento que a gente tinha. A gente só fala. Então, por causa disso, segundo eles, né, está se tornando um tipo de relacionamento, um tipo de vida que os psicólogos atuais chamam de espetacular, porque é um espetáculo, é algo para ser visto, né? Então nós criamos uma imagem para ser visto. Então nós queremos mostrar uma imagem de pessoas que gostam da natureza, de esporte, de comida saudável. A gente quer saber até o que nos deixa indignado, o que não nos deixa, e nós podemos formatar uma imagem que nem sempre é real. Agora, enquanto eu estava assistindo essa palestra, e fiquei realmente curioso pelo livro e tal, mas eu falei, por outro lado, a gente vê que o ser humano não mudou muito. Porque eu estou lendo a Bíblia aqui, um texto de mais de 2000 anos atrás, e qual que é a preocupação daqueles caras? É mostrar a religiosidade para os outros. Nós estamos vendo todos, e Jesus até parece repetitivo, mas tem um motivo para ele estar repetindo. E ele já falou, olha, quando vocês derem esmolas, não toquem trombetas sobre si. Ele já falou, quando vocês orarem, não fiquem orando de pé na praça para ser visto dos homens, né? E agora ele ensina também sobre o jejum, e dizendo, olha, quando você for jejuar, não fica fazendo cara de coitadinho para os outros. Isso tem que ser entre você e Deus, porque na verdade nós vamos vendo que a humanidade, ela tem esse desejo de se mostrar e de ser reconhecido pelo outro desde sempre. Não é só na nossa época por causa das redes sociais. O que aconteceu é que hoje a gente ampliou para quem a gente pode se mostrar. Mas quando a gente não tinha internet nem nada, a gente também queria se mostrar para aquele grupinho que a gente fazia parte, querendo se mostrar mais alguma coisa, não importa o que, né? Tem gente que quer se mostrar mais piedoso, tem gente que quer se mostrar mais intelectual, tem gente que quer se mostrar mais mauzão. As crianças e adolescentes sabem bem disso. Na escola, quem faz sucesso é o cara que é mauzão. Não é? O bom aluno não faz sucesso na escola. Isso que é duro, né, professor? Até a época que eu dei aula, passava os meninos assim, xingava os outros de nerd. Ah, seus nerd! Eu perguntei, mas nerd é xingo? Eu sou nerd, né? Em muitas coisas eu sou nerd, né?
Eu falei, nerd é só, mas lá é xingo. Porque na escola, às vezes, para ser bem visto, você tem que ser aquele mauzão, que faz alguma coisa errada, que tem coragem de não sei o quê. Mas a gente está sempre tentando aparecer alguma coisa. E é isso que Jesus está dizendo. E para nós hoje, evangélicos, em época de redes sociais e tantas coisas assim, nós também precisamos tomar muito cuidado, e a palavra de Jesus se torna tão atual, eu diria que se torna até mais atual do que na própria época que ele falou, porque hoje a gente tem essa coisa toda das redes sociais. Mas vamos aprender então hoje o que Jesus está nos ensinando sobre a questão do jejum. Porque uma das coisas que eu noto, que a gente quer mostrar o quanto nós somos bons, é mostrar aquilo que nos deixa indignados, né? Nós gostamos, você já notou? Às vezes alguém fica indignado com uma coisa, fala, as pessoas se preocupando com isso, mas olha quanta criança morrendo lá na África. Ou seja, a sua indignação é melhor que a do outro. Até a indignação a gente quer comparar. Como se realmente a gente estivesse preocupado com a criança lá da África. Vamos ser bem sinceros. É só para desmerecer a indignação do outro, às vezes. Eu me lembro de uma vez que eu participei de um evento, e lá nós tínhamos a possibilidade, claro que é algo bonito, mas entendam bem, era uma maneira de adotar uma criança de longe, de um lugar bem ruim no Brasil, e que você poderia mandar uma ajuda mensal por cartão de crédito e poderia se corresponder com essa criança. Achei um trabalho muito bonito. Peguei e voltei falando muito contente na igreja onde eu estava. E foi muito interessante que um presbítero, com muita educação, mas ele veio e falou, olha, irmão, é claro que isso que você fez é muito bonito, mas você já viu aqui no Núcleo Nova Vida quantas crianças exatamente desse jeito estão precisando de ajuda? Então às vezes a gente fica todo contente de fazer uma ajuda lá longe, porque aí é mais fácil, só debita no cartão de crédito e tal, mas nós temos os nossos próprios problemas aqui, que às vezes a gente não está. E o duro é que às vezes a gente começa a disputar até quem que fica indignado pelas coisas certas, quem que realmente está vendo aquilo que ninguém está vendo, até isso a gente começa. E é nesse sentido que eu vejo a importância do que Jesus está falando sobre o jejum. E mais uma vez, ele está falando do jejum de uma maneira muito séria, que a gente precisa realmente reaprender. E ele diz então, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Por que Jesus está falando isso? Hoje em dia nós já não falamos tanto de jejum, né? Algumas igrejas falam mais, outras falam menos. Mas o que é o jejum? Você sabe o que é o jejum? Às vezes as pessoas falam mais sobre fazer o jejum do que o porquê se faz o jejum. Então vou dar uma breve passada, porque não é aqui um grande estudo bíblico, mas para a gente ter uma boa noção do que o jejum significa, e daí você vai entender o que Jesus está falando com relação aos hipócritas. O jejum, na lei de Moisés, ele foi ordenado apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Isso você pode abrir sua Bíblia lá em Levítico 16. Eu não vou ler agora, mas se você tiver curiosidade, todo o capítulo 16 de Levítico, ele ensina sobre esse dia da expiação. Por que acontece? Em várias festas e várias cerimônias durante o ano, eram apresentados então sacrifícios, cordeiros, pelo pecado. Mas havia o dia da expiação, esse era o dia especial, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ali onde estava a presença de Deus. Nesse dia, então, pegavam-se 2 carneiros, um que seria imolado, sacrificado lá no Santo dos Santos,
E os irmãos devem lembrar que os santos dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Inclusive é esse cordeiro que simboliza Jesus Cristo, que nos abriu o caminho pelo seu sangue através do Santo dos Santos, né? Um lugar que ninguém podia chegar. E havia um outro carneiro, né? Que era o que a gente chama de bode expiatório, que todo mundo fala, vem da Bíblia o termo bode expiatório. Expiatório por quê? Expiatório com X é aquele que expiar é tirar os pecados, entendeu? Levar os pecados. Então haviam 2 carneiros, um era sacrificado, seu sangue era derramado lá no Santo dos Santos, e o outro, o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça desse bode, confessava todos os pecados ali, e esse bode então era solto no deserto, para morrer no deserto. Essa era a ideia. Nesse dia, o jejum era estabelecido. Não se trabalhava, não se comia. Na verdade, quando você lê Levítico 16, você vai ver que não aparece a palavra jejum. Aparece a palavra afligir as vossas almas. Porque a ideia do jejum é uma aflição. Você já passou por aquela aflição, aquela tristeza, que você não quer nem comer por causa de um problema que está te afligindo e tal? É mais ou menos isso. Então naquele dia, era o dia onde o inocente estava morrendo pelos culpados. Aquele carneiro que estava sendo imolado, ele representava justamente o seu pecado. É o seu pecado que devia estar ali. Então o jejum era instituído para aflição da alma. E por todo o Velho Testamento, então, você tem esse jejum instituído de uma vez por ano no dia da expiação. Quando o povo foi levado para a Babilônia, eles viam que a ida para a Babilônia, que eles foram levados como escravos, né, perderam a terra, aquilo lá era um castigo de Deus pelos pecados deles, né? Então, eles passaram a fazer 4 jejuns anuais, mesmo dentro da Babilônia. E cada jejum tinha um significado dentro da história, e o jejum era, de certa maneira, um pedido pelos pecados deles. Você vai ver falar sobre esse jejum no profeta Zacarias, que é um profeta que já escreve depois que eles saíram do exílio. Mas veja bem, o que eu quero ir mostrando até então é que o jejum, ele tinha essa ideia de afligir a alma como arrependimento pelos pecados do povo, certo? Essa é a ideia do jejum bíblico. Mas depois que o povo saiu do exílio e voltou e reconstruiu o templo e voltou ali para Judá, o povo de Israel nunca mais foi um povo novamente. O povo de Israel nunca mais teve soberania, ele sempre esteve debaixo de algum império. Alguns impérios deram liberdade religiosa para eles e outros impérios não quiseram nem saber. Houve uma época difícil, que inclusive é a época dos Macabeus, né? Quem tem aí alguma Bíblia católica, você tem ali o período dos Macabeus, até aqui abrindo um parênteses, embora seja um livro apócrifo, é um livro que vai contar a história daquela época, tá? E não tem problema nenhum ler como um livro que vai mostrar a história daquele período. Por quê? Nessa época, houve governantes assim que até para humilhar os judeus, eles, imagina para o judeu que via o porco como um animal impuro, eles sacrificaram um porco dentro do templo, colocaram imagens dentro do templo, sabe, Judá ali, né, Israel como um todo, virou um barril de pólvora ali, política, religião, um negócio muito complicado. E é nessa época que surgem os fariseus, né? Os escribas já foram instituídos lá em Esdras. E os fariseus eram quem? Eram pessoas que eles pensavam? Só para você entender como que os fariseus, eles tinham uma boa intenção. Os fariseus lembravam bem daqueles textos como, por exemplo, 2 Coríntios 7,14, desculpa, 2 Crônicas 7,14, que eu creio que a maioria se lembra, né? Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Lembra desse texto? Os fariseus eram um grupo muito parecido com o que são os puritanos hoje, tanto que a raiz da palavra fariseu é a mesma raiz da palavra puro, de puritano. E o que eles falaram? Falaram, olha gente, nós confiamos em Deus, eu sei que eles estão acabando com tudo aí, mas vamos da nossa parte, né? Daí o que eles faziam? Eles se uniam aos escribas. Os escribas eram como os teólogos, os pastores hoje, vamos dizer assim, porque eles podiam copiar a lei, eles podiam interpretar a lei e eles iam ensinar. Falei, vamos então reunir com os escribas e o que ele nos ensinar nós vamos levar à risca. E foi assim que surgiu o partido dos fariseus, muito antes de Cristo. Mas quando Cristo chega, esse partido dos fariseus, ele já tinha se tornado, em muitos casos, é mais ou menos assim, já tinha perdido um pouco daquele sentimento original dos primeiros fariseus, que simplesmente queria levar a palavra de Deus a sério. E a gente sabe muito bem como que isso acontece. Não é? Nós que somos tradicionais, nós somos uma igreja tradicional. Até você sabe o que significa a palavra tradicional? Olha que interessante, no latim, a palavra traditio significa entregue. O tradicional é aquele que mantém aquilo que foi entregue. Até Paulo diz lá, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, quando nós falamos que nós somos tradicionais, quer dizer que nós recebemos aquilo que os apóstolos nos entregaram, através de outros irmãos que nos ensinaram. Então, por isso nós somos tradicionais. Nós levamos a sério aquilo que foi entregue. Sabia que é daí que vem a palavra tradicional? Mas é muito comum, nesse movimento tradicional que nós temos, cair no mesmo erro dos fariseus, que é o quê? Manter as mesmas práticas, só que já perdendo o seu significado. E manter as práticas só porque elas são bonitas e aceitas. Manter as práticas só para fazer bonito com os mais velhos ou com o outro irmão, mas nós às vezes já perdemos o seu significado. Eu gosto muito de uma história que eu já contei aqui, de um maquinista de trem que ia se aposentar, né? E daí o novo maquinista, que já estava sendo preparado, então chamaram ele já tinha estudado bastante, falou, olha, agora você vai ficar um mês com o maquinista que está saindo, né? Porque ele tem muita experiência, você vai aprender muita coisa com ele. E realmente ele ficou e viu, né? Muito diferente você ver um homem experiente e agora o outro que vai entrar. Mas uma coisa que ele achou estranho, que ele não entendia, é que esse maquinista mais velho, que ia se aposentar, todo dia, antes de sair com a máquina, né, ele batia 2 vezes em cada roda da máquina, né, não do trem todo, que iria demorar, todo dia. E isso ele nunca havia ensinado. Aí, o jovem maquinista chegou e falou, viu, eu vejo que o senhor, todo dia, antes de sair, o senhor bate 2 vezes na roda, em cada roda da máquina. Achei tão interessante, por que o senhor faz isso? Ele pegou e respondeu, olha filho, faz 40 anos que eu faço isso, eu não sei porquê, você chegou agora, já quer saber? E eu achei engraçado porque assim, ele ficou 40 anos fazendo aquilo sem saber por que ele fazia. Talvez o mestre dele tenha feito antes. E o grande problema às vezes do tradicionalismo, não da tradição, porque a tradição é o que nos foi entregue e a gente tem que manter. Mas o tradicionalismo às vezes a gente repete simplesmente aquele, eu sei que é assim, sempre foi feito assim, é assim que a gente faz, mas nem sempre com o significado junto. E é quando a gente perde o significado, é que a coisa perde totalmente o seu sentido. E daí o que acontece? Na época de Jesus, já era comum que os fariseus, por algum motivo que eu não sei, precisaria estudar ao longo do tempo, eles já jejuavam 2 vezes por semana.
Era normal fazer 2 vezes por semana. E, inclusive, essa era uma coisa que aquele fariseu que foi orar com o publicano, né? Do lado do publicano, ele disse, falou: Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes por dia. Você lembra dessa oração que sobe o fariseu, o publicano? Primeira coisa, eu não sou como os demais homens, eu jejuo 2 vezes por dia. A grande verdade é que assim, a prática do jejum, que antes era uma prática solene, ligada ao povo como um todo, agora tinha se tornado uma prática individual, muitas vezes até sem motivo. E dava aquela impressão que quem jejuava era mais raiz do que quem não jejuava. Até hoje parece que tem essa coisa, que o pessoal brinca, né, no Facebook, né, o raiz e o Nutella, né? Então o crente Nutella gosta disso, o crente raiz faz jejum. Mas faz jejum por quê? Nós vemos que o jejum tem a ver com a aflição da alma, tem a ver realmente com o arrependimento do pecado, tem a ver mesmo com algo muito direto com Deus. Mas às vezes, ali para o fariseu que fazia jejum 2 vezes por semana, era só para dizer que estava fazendo. Assim como era orar em pé nas praças, assim como era mostrar para todo mundo que dava dando esmola, e a gente também acaba criando uma religiosidade que é só para ser vista do outro. E como é que o pessoal ia saber que você estava fazendo jejum? Aí que entrava, né? Então naquele dia acho que ficava meio descabelado, meio triste, uma cara assim para passar perto. Rapaz, comecei a fazer um jejum hoje. Porque não é meio assim também, até hoje a gente gosta às vezes de, rapaz, hoje eu estou fazendo um jejum. Mas por que não? Porque tem que fazer. E essa era meio que uma mania. Daí as outras pessoas olhavam, quem não fazia jejum, e falavam: puxa, você viu o fariseu lá, né? Está fazendo jejum de novo. Vai, terça passada ele já fez, quinta ele fez, está fazendo de novo. Olha só, hein? Esse é crente de verdade. Eu falei: rapaz, eu não consigo, porque... Aí vira uma bagunça. E o jejum perde o seu sentido original. Agora veja bem, meus irmãos, como que a gente pode tirar o sentido de algo tão profundo quanto a expiação do pecado, a aflição da alma, o nós nos colocarmos diante de Deus mesmo como alguém pedindo e recebendo misericórdia? É isso que significa o jejum. Agora não, virou ali meramente uma prática que se faz no máximo para mostrar que eu sou raiz. É capaz de chegar alguém e falar: você faz 2 vezes, só eu faço 3. E eu que fico não sei quantos dias, a gente não começa a competir. E esse é o mal que ainda pega as igrejas hoje. Mas Jesus vai completamente o oposto disso. E ele fala: olha, quando você fizer jejum, não fique contristados como os hipócritas que desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Porque se o seu objetivo é aparecer aos homens, você já ganhou sua recompensa. Tá bom, todo mundo já te viu, todo mundo te acha um grande religioso, um religioso raiz. Era esse o seu objetivo? Ok, já ganhou, acabou, não tem mais o que fazer. E esse é o grande problema. Meus irmãos, eu sempre tenho dito, a comunhão na igreja é muito importante para nos incentivar ao que é bom. Mas a igreja também pode ser usada simplesmente para a gente se aparecer, se mostrar, e às vezes até para se mostrar humilde, se mostrar vítima, né? Se mostrar coitadinho, e às vezes a pessoa nunca se mexe, não vira. Mas daí Jesus muda então e ele diz assim: olha, tu porém, porque aqui ele está falando para o discípulo. Então veja que interessante. Pode estar todo mundo aí fazendo as coisas para se mostrar, criando uma identidade falsa para ser visto dos outros. E na nossa época para ser visto de... Eu estava vendo outro dia, eu tenho uns 2.800 amigos. É que eu aceito todo mundo. Mas que eu converso mesmo ali, eu nem sei quantos são. O que é aqueles 2.800 amigos lá no Facebook? Eu nem sei o que é isso.
Mas, meus irmãos, não é entre você e eles. Não é nem entre você e os irmãos da igreja. A espiritualidade é entre você e Deus. Por isso ele diz assim, olha, tu porém, discípulo, você quer seguir a moda, você segue, né? Todo mundo está fazendo assim, hoje em dia, tu porém. Eu gosto muito desse tu porém, porque é quando a gente precisa tomar uma posição na nossa vida. Aí é Jesus olhando para você. Tu porém, e ele diz, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto. Para quê? Para ninguém ver. Na época, meus irmãos, é até engraçado, unge a cabeça, era comum eles usarem o óleo, mais ou menos igual se usa gel. Atualmente era a moda da época, né? Passar um gelzinho ali, para não ficar, não precisa ficar descabelado, tal. Unge, lava o rosto, sai com o rosto bom. Por quê? Ninguém precisa saber que você está jejuando. Isso é entre você e Deus, né? Então, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Ninguém precisa saber que você está jejuando. E sim ao teu pai em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Porque, meus irmãos, de todas essas práticas piedosas que Jesus ensina aqui, para mim me parece que a mais íntima é justamente o jejum. Porque o jejum é algo da aflição da sua alma. Uma alma que nós nem sequer hoje em dia permitimos que ela se aflija. Não é? Não, a gente tem que estar sempre alegre, a gente tem que estar sempre bem. Não, o momento de jejum é de aflição da alma. Eu acho, inclusive, que o jejum é algo muito sério. Não é algo para simplesmente fazer por fazer. O jejum, inclusive, eu já fiz poucas vezes, mas por questões que realmente estavam afligindo a minha alma, e a ideia era colocar aquela aflição diante de Deus. Não para que ninguém fique comparando quantas vezes eu oro, quantas vezes eu jejuo, nem eu mesmo querer ficar mostrando. Mas é preciso que o sentido do jejum esteja no meu íntimo. E qual é o sentido? A aflição da alma, é o pecado, é a necessidade da misericórdia de Deus, é a disciplina para estarmos intimamente relacionados com aquele nosso Deus, que sem Ele nós nada podemos fazer. O jejum, meus irmãos, não tem como ser algo para ser visto dos outros, porque o jejum é justamente eu, o meu pecado, o meu íntimo, com o Senhor Deus gracioso em quem eu confio. Nós vamos perdendo quando queremos transformar piedade, quando queremos transformar sofrimento em algo para ser visto. E na verdade todas essas coisas, as aflições das nossas almas, elas estão aqui para serem tratadas. E tratadas pelo Espírito Santo, que sonda os corações. Tratados por Deus, que realmente sabe quem nós somos. É esse tratamento que a gente precisa ter. Não ficar mostrando. E meus irmãos, uma coisa que eu aprendo com Jesus aqui, é que falou, olha, nada disso precisa ser colocado para fora, tudo isso é dentro. Oração, esmola, que é o cuidado com o outro, jejum, é aqui dentro. Aí você fala, poxa, mas o que as pessoas vão ver de nós? Boa pergunta. Porque lá em Mateus 5,16, que ainda está no Sermão do Monte, ele diz, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam o que? As vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Mas as nossas boas obras não são esses atos de piedade. Não é a oração, a esmola ou o jejum. As nossas boas obras são as consequências que vêm de um coração limpo. Sabe por que às vezes a gente é tão maldoso com as pessoas? Sabe por que às vezes a gente é tão hostil, ciumento, egoísta com as outras pessoas? Porque o nosso coração está sujo. Porque o nosso coração não está devidamente tratado.
E às vezes, você pode ver, eu mesmo às vezes faço muito isso, eu estou irritado com um monte de coisa, e às vezes eu derramo essa irritação em outra pessoa que não tem nada a ver. É aí que Jesus está falando, o trabalho espiritual, meus irmãos, é para transformar aqui dentro. Porque depois que transformar aqui dentro, depois que o jejum representar a aflição da minha alma, eu não vou precisar afligir mais ninguém com um problema que é meu, porque eu tratei minha aflição aqui, eu tratei com oração aqui, eu realmente me preocupei com o próximo aqui dentro. E o que vai surgir disso? Vai surgir o fruto do Espírito. As boas obras que as pessoas vão ver em nós, para glorificar ao Pai que está no céu, são boas obras que surgem como consequência de uma vida piedosa, real e íntima. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E como que essas coisas frutificam em nosso coração? Quando nós pegamos as disciplinas espirituais e fazemos elas escondidas entre nós e Deus. Ninguém precisa ver as nossas disciplinas espirituais. O que as pessoas precisam ver é a consequência, é o fruto do Espírito. E certamente uma pessoa que fala muito com Deus vai saber conversar melhor com uma pessoa lá fora. Certamente uma pessoa que cuida das suas aflições com Deus vai saber entender melhor a aflição da pessoa lá fora. Nós precisamos, meus irmãos, evitar uma espiritualidade que seja apenas para ser visto dos homens. É Deus que precisa ver. E o que os homens vão ver de nós? Os homens vão ver nossas atitudes. Vão ficar impressionados talvez com como você consegue manter o controle numa hora como essa? Ah, porque o Espírito desenvolveu em mim domínio próprio. Como que você consegue amar até o inimigo? Porque o Espírito desenvolveu em mim amor. Como que você consegue ter uma palavra alegre mesmo no momento de tanta aflição? Porque eu já coloquei minhas aflições no colo do Senhor. Meus irmãos, as pessoas estão precisando ver não uma igreja cheia de programas ou cheia de coisas. As pessoas estão precisando ver cristãos que realmente amam. Que Jesus disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E nós não estamos tendo amor porque nosso coração está cheio de coisa que a gente não está tratando no escuro, no secreto do nosso quarto. Que nós não estamos tratando no secreto com o nosso Deus. Nós estamos querendo mostrar uma espiritualidade e não realmente sendo espirituais. Nós queremos até falar sobre o jejum, mas nem sempre nós queremos nos afligir e colocar essa aflição diante de Deus em secreto, para saber que Ele em secreto nos recompensa. Então, meus irmãos, com relação a todos esses textos, e aqui Jesus vai até mudar um pouco já o tom, mas o que Ele quer deixar isso muito claro: cultive a espiritualidade, sim. Faça orações e jejum, sim. Dê esmolas, sim. Jesus não está falando para não fazer, mas Jesus está falando: faça isso na sua essência. Faça isso de dentro para fora. Ninguém precisa saber. O que as pessoas vão ver de você são suas boas obras baseadas no fruto do Espírito. E quando virem, elas vão glorificar ao Pai que está no céu. Porque você vai poder dizer: não é por mim, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Traga essa palavra a todos nós mesmo, a mim junto aqui. Bruno até brincou comigo, né, na última, falou: como que pode bater na gente daquele jeito, continuar pregando? Eu falei: eu não vou apanhar sozinho lá em casa. Porque a palavra de Deus é forte.
E às vezes para um pastor mesmo a maior tentação é se mostrar aqui no púlpito. Mas meus irmãos, eu preciso aprender essa espiritualidade aqui. No meu quarto, em secreto. Ninguém precisa saber do jejum que eu fiz. Mas todo mundo precisa saber que a minha aflição foi tratada por Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que a nossa espiritualidade seja como Jesus ensinou, em espírito e em verdade. Quero convidar a equipe de louvor que vem à frente. Naquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, a hora que a mulher viu que Jesus estava apertando para o lado dela, quando falou, sim, 5 maridos você já tiveste, o que tens agora não é teu marido, ela já tratou de mudar de assunto para cutucar aquilo que sempre gerava briga. Tem uns assuntos que você quer acabar com um assunto sério, você desvia para ele, porque daí você sabe que vai virar discussão. E na época, a questão era, qual que é o lugar certo de adorar? Ela que era samaritana, ela tinha aprendido que era no Monte Gerizim. Jesus era judeu, então era no templo. Aí ela falou, bom, eu jogando essa polêmica, essa cortina de fumaça, hoje em dia se faz muito isso, eu fujo do assunto. Só que você está falando com Jesus, né? O mestre dos mestres. Jesus vira para ela e fala, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é nem no monte, nem no templo, é em espírito e em verdade. É exatamente esse mesmo ensinamento que Jesus deu para a mulher samaritana, que Ele dá para nós também. Porque às vezes a gente gasta mais tempo discutindo como que é o jeito certo de fazer jejum, qual que é a denominação certa, qual que é... E acabamos deixando de lado o que é mais importante, que é o quê? A espiritualidade que nasce daqui para fora. Por isso eu quero convidar a todos para nós cantarmos esse cântico que fala justamente isso. É uma afirmação esse cântico. Em espírito e em verdade te adoramos. O negócio aqui não quis concordar não, né? Assentados mesmo, numa atitude de oração, tá? Então nós vamos cantar esse cântico, quem se lembrar decor. Infelizmente a letra não pôde ser projetada, mas quem se lembrar, assentado, cante em sentido de oração. E você que não conhece o cântico, talvez ouça a letra, que é realmente muito bonita, e é uma oração com base nisso que nós oramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Você
Senhor nosso Deus, que o Teu Espírito que sonda os nossos corações, ó Pai, nos mostre dentro do nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos transformar e mudar. Para o Senhor, ó Pai, que o Senhor seja glorificado na nossa vida e que a Sua vida, Senhor, se manifeste como frutos em nós, ó Pai, para que nós possamos amar assim como o Senhor amou. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Está encerrado, mas antes de saírem, quero só dar alguns avisos para a igreja. Quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico aqui na igreja às 8 horas, tá bom? Então ele é semipresencial, vai ser transmitido, mas vai ser feito aqui na igreja também, então pode vir. Quarta-feira às 8, quinta-feira às 8 a nossa reunião de oração, também, tanto presencial como virtual, né? Hoje estamos tendo isso. Na sexta-feira está tendo a UPA aqui também. E domingo que vem, os nossos 2 cultos. De manhã continua sendo às 9 horas da manhã, mas o da noite a gente vai voltar para as 19 horas, tá bom? A partir de domingo que vem, o culto da noite vai voltar para as 19 horas. Já se preparem, porque domingo que vem também é dia de ceia. E eu já queria deixar avisado que no dia 14 de agosto, que vai ser um sábado, né? Até para comemorar o aniversário da IPB, né, que é dia 12 de agosto, nós vamos ter aqui a presença ilustre do Vitor Quevedo, aquele grande violeiro que toca os hinos na viola de uma maneira maravilhosa. Vai ser no dia 14, tá? O sábado à noite, 7h30 da noite, e a gente vem aqui e também será transmitido, tá bom? Então eu queria deixar esses avisos com todos. Agora sim, está encerrado. Thank you.